Existe um motivo silencioso que faz alguns canais crescerem devagar, mesmo tendo vídeos bons. As pessoas assistem, mas não voltam. Elas veem um vídeo, gostam, mas no dia seguinte elas não lembram quem é o seu canal ou quem é você. E quando isso acontece, você fica preso, porque cada vídeo você precisa encontrar uma nova pessoa, e isso deixa o seu crescimento muito mais lento. Mas existem marcas que resolveram esse problema há muito tempo, e elas não dependem de anúncio, de vídeos recomendados, mas elas simplesmente fazem as pessoas voltarem. E uma das maiores especialistas nisso é o Starbucks. E quando eu entendi o que eles fazem, eu percebi que isso pode destravar completamente o crescimento de um canal ou marca. Porque crescer no YouTube ou fazer uma marca crescer não significa fazer só alguém clicar, mas significa fazer ela voltar cada vez mais. Bom, nesse vídeo você vai aprender porque as pessoas não voltam para o seu canal, o que o Starbucks faz para criar um conteúdo fiel, alguns erros comuns que fazem o seu público desaparecer, como transformar espectadores em audiência recorrente, o passo a passo para você já aplicar hoje na sua marca ou no seu canal e como criar o hábito do seu canal. Se você sente que os seus vídeos têm até views, mas ninguém volta, esse vídeo pode destravar o seu crescimento. E o meu. Eu lembro quando eu comecei e eu percebi uma coisa muito estranha no meu canal. Alguns vídeos eles iam bem, tinham comentários, uma retenção boa, as pessoas assistiam ele. Mas o próximo vídeo ele sempre caía. Era como se o público sumisse. E isso sempre se repetia. Um vídeo bom, um vídeo fraco. Um vídeo bom, um vídeo fraco. E eu não entendia isso. Por que as pessoas gostavam, mas por que elas não voltavam? E foi quando eu percebi uma coisa muito desconfortável pra gente. Talvez os meus vídeos fossem bons, mas o meu canal ele não tinha um motivo pra voltar. E eu estava criando um conteúdo útil, mas não estava criando um hábito. E foi quando eu comecei a observar marcas fora do YouTube, porque essas marcas, elas vivem, de pessoas voltando, e não depende de algoritmo, e foi aí que eu reparei no Starbucks. E nesse vídeo você pode levar tanto para o seu canal, tanto para sua marca ou outras redes sociais, seja para um produto ou para o seu Instagram, enfim. O Starbucks não cresce só porque o café é bom. Existem vários cafés melhores, muito mais baratos e muito mais rápido. E mesmo assim, as pessoas voltam para o Starbucks. E por que isso acontece? Porque eles criam previsibilidade. Você entra em qualquer Starbucks e a experiência é muito parecida. Tem o mesmo estilo, o mesmo clima, a mesma identidade. E isso cria uma familiaridade, e a familiaridade cria o hábito. E outra coisa que o Starbucks faz eles não vendem só o produto, eles vendem uma rotina. Tem gente indo lá todo santo dia, e não pelo café, mas sim pelo ritual que é você comprar um café no Starbucks. E isso é extremamente poderoso. Porque alguém, quando faz virar isso rotina, você não precisa ficar convencendo ela, ficar implorando ela. Ela só volta automaticamente, como se fosse algo da rotina dela. E quando eu percebi isso, eu aprendi algo muito importante. Que o nosso canal, ou marca, ou rede social, se a gente não cria rotina, o nosso público não volta. E esse era exatamente o problema do meu canal, até agora. O Starbucks ele usa várias estratégias para fazer as pessoas voltarem. Uma primeira curiosidade deles é que eles escrevem o nome da pessoa no copo, e isso cria uma conexão. Parece pequeno, mas as pessoas sentem que aquele lugar é familiar. E no YouTube, ou na sua marca, ou rede social, isso é como falar diretamente com o seu público, criar uma proximidade com ele. Uma segunda curiosidade deles é que o Starbucks eles têm uma consistência visual, com as mesmas cores, o mesmo estilo, o mesmo ambiente. E isso faz o cérebro reconhecer. E no YouTube e na sua marca, isso é a identidade visual do canal ou do seu perfil ou da sua marca. Ter um padrão visual, um estilo bem claro, um formato consistente é muito importante para poder criar essa familiaridade. A terceira curiosidade é que eles lançam bebidas sazonais. Por exemplo, uma edição limitada, um sabor temporário, um lançamento específico. E isso cria uma expectativa. As pessoas voltam para ver a novidade, para ver se vai ter um café novo, ou uma novidade que vai ser só para aquele tempo para ela já garantir. E no YouTube, e na sua marca, ou nas suas redes sociais, é a mesma coisa.
com a sua série, com você criando uma sequência, você tendo um conteúdo contínuo. A quarta curiosidade é que o Starbucks ele incentiva a permanência. Eles colocam o Wi-Fi, o ambiente ele é muito confortável e tem uma música suave. Eles querem que você fique lá, e no YouTube, e nas suas redes sociais, e na sua marca. Isso é a retenção. O conteúdo que prende a pessoa, que faz ela continuar ali, que leva ela para outro. Então a gente sempre precisa pensar no nosso canal, na nossa marca ou na nossa rede social como uma casa. Então a gente quer que aquela pessoa venha e que ela seja acolhida e que ela veja a nossa rede social como um lugar de aconchego. Bom, vamos para os erros. O erro 1 é cada vídeo com um estilo diferente. Um vídeo é sério, o outro é engraçado, o outro é de uma análise aleatória. Isso não tem um padrão, e isso impede o público de reconhecer o seu canal. O segundo erro é não criar uma continuidade. Você posta um vídeo e no próximo não tem uma ligação, não tem nada a ver com o seu vídeo anterior. E assim o público não tem um motivo para voltar, porque não tem uma história, não tem uma curiosidade, não tem um incentivo para que eles voltem. O terceiro erro é não criar mais expectativa. Você termina o seu vídeo dizendo, só se despedindo, sem dizer o que vem no próximo. Então a pessoa assiste e ela vai embora, porque você não criou uma expectativa, uma curiosidade, um desejo dela para que ela espere até o próximo vídeo do seu canal. Não ter uma identificação clara. O quarto erro é não ter uma identidade clara. Se o seu canal, se a sua marca, a sua rede social fala de tudo, sem um posicionamento, isso impede uma fidelização. Porque assim você não consegue pegar só um estilo de pessoa que tem a mesma opinião que você ou que gosta do tipo de assunto específico que você tem que falar sobre o seu nicho. O quinto erro é pensar só no clique. Você pensa só no vídeo isolado e não no canal, e não em uma rede social, e não uma marca em si. Isso impede o crescimento recorrente. E quando eu entendi tudo isso, tudo começou a mudar. Eu não precisava só de vídeos bons, eu precisava criar um lugar de aconchego, que as pessoas quisessem voltar e ficar um pouco mais lá. Eu precisava criar uma rotina, uma continuidade e uma expectativa. Fazer com que tudo isso fosse feito o mais natural possível para que a pessoa voltasse. E quando eu comecei a pensar assim, os meus vídeos começaram a se conectar e não parecer só um vídeo isolado. Bom, o primeiro passo para fazer o seu público voltar é defina um formato principal. Uma coisa que faz as pessoas voltarem é quando elas sabem o que vão esperar de você no próximo vídeo, no próximo produto, ou enfim. Quando cada vídeo, cada conteúdo seu parece totalmente diferente, o público ele não cria uma memória sobre aquilo. Mas quando você tem um formato claro, as pessoas reconhecem você. Um exemplo, você pode ter um vídeo de analisando algo, fazer um passo a passo, testando estratégias, mostrando a sua jornada. Não importa qual, o importante é só você repetir eles e ver qual dá mais certo para você, pro seu nicho e, enfim, qual faz mais sentido para você. E isso funciona porque as pessoas pensam, eu gosto muito desse tipo de vídeo, dessa pessoa, do jeito que ela fala. E aí ela começa a voltar esperando cada vez mais sobre aquele formato. E isso vale tanto pro YouTube, pro Instagram, pro TikTok, pro conteúdo da sua marca e também pro criador pessoal. Quando existe um padrão nisso, existe uma lembrança. O segundo passo é você criar uma sequência entre os conteúdos. Um erro comum é você criar um conteúdo isolado, sem pé nem cabeça. Você posta um vídeo, depois você muda o assunto, depois o formato e depois muda tudo dele. E isso quebra a continuidade. Mas quando você leva um vídeo ao outro, a pessoa começa a acompanhar. Por exemplo, em um vídeo você mostra um erro, no segundo você mostra esse erro sendo corrigido, no terceiro você aplica ele na prática, de preferência no seu canal, no seu perfil, na sua marca, e no quarto você mostra o resultado disso, a consequência que isso está te gerando. E isso gera uma sequência, e quando o público vê que isso virou uma sequência, tipo vários episódios de uma série, o público ele volta porque ele quer ver o próximo episódio. O terceiro passo é crie expectativa no final. Se o seu vídeo ele só termina, ele não deixa uma curiosidade, a pessoa não tem um motivo para voltar.
E isso faz sentido, porque se a pessoa só vê o seu vídeo e você só fala tchau no final, sem gerar uma curiosidade para que ela fique pro próximo vídeo, ela vai querer sair. Mas quando você planta algo no final, você cria um retorno. Por exemplo, eu vou testar isso no próximo vídeo, ou eu vou aplicar isso no meu conteúdo, ou eu quero ver se isso realmente funciona, ou no próximo vídeo eu te mostro o resultado. A pessoa, ela tem um motivo para voltar, e isso aumenta a retenção do canal, ou do seu perfil e da sua marca, faz as pessoas voltarem mais, serem recorrentes e ter uma audiência fiel. E isso faz com que o conteúdo cresça de uma forma mais consistente. O passo 4 é: mostre a evolução. As pessoas, elas gostam de acompanhar uma evolução e não só dica, passo a passo, tutorial, enfim. Quando você mostra você testando algo, errando, ajustando, melhorando, vendo o resultado, e tudo isso de uma forma bem explícita, você cria uma história. E quando existe uma história, as pessoas querem acompanhar. E isso funciona muito bem quando você mostra: testei isso no meu canal, tentei essa estratégia, olha o que aconteceu, vou continuar testando. Agora sim, o público, ele quer ver o próximo capítulo. O passo 5 é: conecte os seus vídeos. Pense no seu vídeo como um conjunto e não em vídeos separados. Um vídeo pode levar para outro erro, para uma outra estratégia, para uma continuação daquele vídeo ou para aplicar aquilo na prática. Isso faz as pessoas assistirem mais de um conteúdo seu, porque quando alguém assiste vários vídeos, ela começa a lembrar de você naturalmente. Isso vai criar uma audiência recorrente, vai fazer com que a pessoa fique mais tempo no seu canal, vai fazer uma recomendação e vai criar uma conexão. O passo 6 é: tenha uma identidade visual de comunicação. Se cada vídeo seu parece de uma pessoa diferente, o público, ele não cria um reconhecimento, mas quando existe um padrão, a pessoa se identifica muito rápido. Por exemplo, no estilo da sua fala, na energia que você mostra, o mesmo formato, a mesma estrutura de roteiro, o mesmo tipo de edição. E isso cria uma familiaridade, e familiaridade faz as pessoas quererem voltarem. Porque isso a pessoa vai saber sobre o que você vai falar, como você vai falar, e ela gosta disso. O passo 7 é: faça o público sentir que eles acompanham algo. Quando o público, ele só assiste, ele vai embora, mas quando ele sente que ele está acompanhando você, ele vai voltar. E você pode fazer isso pedindo a opinião deles, fazendo testes, mostrando decisões, continuando ideias do público e comentando e respondendo comentários. E assim o conteúdo, ele vira uma jornada compartilhada. E uma outra estratégia muito boa também é você criar dentro do YouTube, ou no TikTok, no Instagram, ou da sua marca, uma minissérie, por exemplo. Tem a Jenny A Obra, conhecem? Ela sempre faz, quando ela vai pintar um zoológico, uma parede enorme, ela sempre faz vários episódios. No episódio 1, episódio 2, episódio 3, enfim. No episódio 1, ela mostra que ela foi contratada, que ela tá muito feliz com essa conquista. No episódio 2, ela mostra já os contrastes, que são os altos e baixos do vídeo dela, onde ela fala que começou a chover e aí não deu pra pintar naquele dia, ou que a tinta estragou, ou que a tinta caiu toda, ou que deu tudo certo na hora de fazer, mas depois deu errado. Mas quando você mostra que você é uma pessoa real, isso dá mais vontade da pessoa voltar pra ela ver que você é uma pessoa real, que é legal te acompanhar porque você é real e mostra isso. Bom, vamos pro resumo de tudo que você aprendeu nesse vídeo. Para você fazer um público voltar, você precisa criar um padrão, uma continuidade, uma expectativa, a identidade, a jornada e uma sequência. E isso faz o público voltar. E quando o público volta, consequentemente, o seu canal, o seu perfil ou a sua marca crescem de uma forma consolidada. Talvez os seus vídeos, eles sejam bons, talvez as suas ideias sejam boas, mas talvez as pessoas não estejam voltando. E sem as pessoas estarem voltando, não existe um crescimento consistente. Porque o YouTube, ele prioriza canais que criam a audiência recorrente, e a mesma coisa com as outras plataformas. E no próximo vídeo eu vou te mostrar outra coisa muito importante.
Porque tem muita gente que tem vídeos bons, que tem um público assistindo, mas mesmo assim não cresce. E existe um detalhe escondido que pode estar impedindo o YouTube de recomendar o seu canal. E quando você entender isso, no próximo vídeo, tudo vai começar a mudar e fazer sentido para você. Então, eu te encontro lá. Tchau!